Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o fuso horário de cada um de vós. Bem-vindos ao Goz FM. Eu sou a Lourdes Cardoso. Eu sou a Renata Torres. Sejam muito bem-vindos. E hoje vamos falar de uma coisa da qual não se fala muito, mas é muito importante. Vamos falar sobre a situação dos reclusos. Vamos falar de reclusão versus reinserção ou reeducação. E para falar deste tema tão pertinente, temos nada mais, nada menos do que a autora do livro Métodos de Reeducação Prisional, da editora Acácias, Tânia de Carvalho. Tânia, boa noite. Bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada mesmo. E para mim é um privilégio estar aqui entre duas ladies, né? Tão bem-humoradas e que conseguem fazer piadas com assuntos tão inteligentes. Então, parabéns, eu gosto muito. Até este, aguardem. Gosto mesmo. Temos aqui... Eu vou já começar com uma pergunta. Qual é a situação do encarceramento em Angola? Como é que os reclusos são tratados em Angola? Olha, há uma frase de Nelson Mandela que diz que queres conhecer um país, visita as cadeias, né? Às vezes nós olhamos, por exemplo, agora para as crianças nos contentores e vimos a situação social das famílias, vimos o preço da cesta básica e vimos a comunicação social, que já não é tão social como dizem, e vimos, tem tanta coisa aqui fora, tantos assuntos, mas eu acho que Nelson Mandela foi muito inteligente, talvez pelos anos todos que passou encarcerado. Pois. Né? Se tu queres perceber se de facto tu tens pessoal, estamos a falar em termos de quadros qualificáveis para o trabalho de reabilitação, visita uma cadeia. Se queres perceber o estado de humanismo nos profissionais angolanos, visita uma cadeia. Se queres perceber a questão logística para os serviços públicos, visita uma cadeia. Então, para lhe dizer que a nossa situação é essa, não é má. E talvez a minha opinião aqui vai estar um bocadinho beliscada pelo fato de eu ser profissional da área, né? Mas pelos anos de casa que tenho e já consigo fazer comparações em termos até de décadas, se quisermos dizer, nós hoje não estamos como estivemos no passado, estamos melhor. Era bom se estivéssemos ainda melhor do que estamos atualmente, mas muitas coisas já foram resolvidas, a situação hoje não é desumana como já foi em alguns anos. A cara dela por causa de... Já vai. Lá vem ela, com a sua agulha. Ela gosta muito de fazer isso, de rebentar o balão. Está a compensar e preso. Depende, foste presa por quê? Se cá compensa, não Bem, sei. é uma pergunta muito interessante. Mas antes de responder, eu quero fazer aqui um ATT para todos os internautas que nos vão acompanhar, que nos estão a acompanhar nesse momento, e para vocês, amados, que estão aqui presencialmente. Eu estou a falar enquanto profissional, enquanto a pessoa que tem background, vou passar uma informação meramente técnica e uma informação não oficial. Porque o Serviço Penitenciário é um órgão que pertence ao Ministério do Interior, é um órgão castrense, e as pessoas para passarem determinados estados, determinados aspectos, têm que ter autorização. E a ética profissional diz-me que devo, sim senhora, trabalhar para a consciencialização pública daquilo que são os nossos serviços, mas não posso abusar. Aqui prendem mesmo. Ok. Então, Pronto. eu vou pedir desculpa se em algum momento eu tiver com algumas perguntas, com algumas respostas que não sejam de facto aquilo que vocês esperam, fundamentalmente pela seriedade do assunto. A pergunta da Renata era: está a compensar? Eu penso que o homem é um ser social livre, nunca compensa ir para a cadeia. Há quem diz, eu se roubar, vamos lá, né? $1 milhão hoje para muitos não é nada, mas para mim e para alguns ainda é uma fortuna. São umas malas. Se eu se roubar $1 milhão e a polícia diz, e se eu me aperceber que a lei diz que ao fim de 6 meses eu saio, vou cumprir e saio, vou calar. Vou cumprir e depois vou viver. Não sei, isso é uma ideia de quem está cá fora. Nós nascemos para estar livres, para a interação social. Por isso é que as ciências humanas são N ciências a estudar um indivíduo, cada um na sua perspectiva. O ser humano não é isolado. Mesmo os que pintam os seres nas cavernas, quando tentam buscar o histórico da evolução humana, ele está sempre com alguém. Está sempre acompanhado. Está sempre acompanhado. Não que ele lá dentro esteja sozinho, mas a liberdade é algo que não é negociável. Eu costumo dizer, não é? Quem está livre, está mesmo livre. E Gandhi ainda diz que há homens livres cá fora e há homens livres encarcerados e presos cá fora.
Para quem acha que prisão é uma questão de consciência, mas em termos práticos, Mima, dormir na tua cama não tem preço, estar à sua mesa não tem preço, ter o contato físico com quem tu amas não tem preço, comer a tua comida, passar fome na tua casa. Não é tão abusado como passar fome na cadeia. Quando eu falo abusado, é o choque, o impacto que aquilo tem contigo. Você pode comer um arroz com procuras, como diz o meu marido, né? Arroz com procuras é tipo, arroz com procura, vamos explicar o que é. Isso é para quem viveu a dificuldade de 92, já sou mais velha. 1 quilo de arroz com um chouriço. Um arroz que cresce, bué, aquele arroz do pão. Você cozinha 1 quilo. Arroz do pão. E ele fica tipo 2 quilos com um chouriço. Mas um gato, cadê o chouriço? Tá aqui, não é? Então, é algo. Na tua casa, por mais que esteja mal confeccionado, você vai gritar e vais comer. Vais beber uma água, Quando é lá, epá. Custa mais. Você come com lágrimas. Não é? É por aí, é por aí. Então, nunca compensa, filha. Dentre outras coisas, né? Nunca compensa. Ou seja, vão continuar a levar farinha. Vocês estavam a achar que já ultrapassamos isso. E olhe lá. Farinha, e olhe lá. Mas, Tânia, falaste um pouco que a situação está melhor, né? Dos presidiários. Entretanto, oi? Oh. Ok. Não. Tudo ok. Mulher exigente, assim mesmo. Gostei. Eu estava a perguntar, Tânia, falaste que a situação dos presidiários agora está um pouco melhor, mas nós não tivemos, de fato, uma diminuição do acesso, digamos assim, a essas prisões. Ou seja, nós continuamos a ter enchentes nas nossas prisões. Isso, consequentemente, nos faz pensar que o programa de reinserção, não, porque aí vai me levar à minha próxima pergunta. Qual o nosso nível de reincidência? Ok, muito obrigada. Falar de reincidência em Angola, nós primeiro temos que ter aspectos técnicos em questão, né? Estamos a falar de reincidência quê? Reincidência penitenciária é uma coisa, reincidência jurídica é outra coisa. Reincidência jurídica é aquele indivíduo que passa 2, 3 vezes pelo tribunal. Um processo em tramitação legal no julgado, para quem é de direito aqui, que não é o meu caso, pode dar encarceramento ou não, não é? Mas eu posso ter 10 e dos 10 conseguir me livrar. Aí sim, ele é reincidente. Tem um. Reincidência penitenciária é eu entrar e mesmo ter entrado, só é considerada reincidência se eu passar pelo processo de reabilitação, como a gente descreve aqui com a ajuda da editora Cássias, não é? Porque nem todo indivíduo que entra passa por esse processo, porque lá dentro tu tens 3 condições. Tu és o recluso é só o detento, todos são reclusos, né? Mas o recluso sem ser condenado, o recluso. O recluso que está à espera da tramitação processual do seu processo, que são 3 meses de prisão preventiva. Ele pode sair no final de 3 meses, o tribunal não trabalhou, se a tramitação demorou, o advogado for bom e o crime não for de sangue. Crime de sangue são os que envolvem... Vocês sabem, crime de sangue, né? Pronto. Ele sai. Ele não passou na mão de um especialista. O especialista tem a obrigação, o seu segmento, o seu grupo-alvo é o condenado. O condenado é aquele que a tramitação toda passou e o juiz no final diz, pronto, meu irmão, cometeste. Temos que trabalhar contigo para tirar esses maus hábitos, né? Estou aqui a passar em termos miúdos, então tens de ficar, vá lá. A gente começa a considerar a pena máxima a partir de 2 anos e 1 dia, né? Por ali, né? Pronto. Então, ali ele é avaliado. É reavaliado, porque ele é avaliado no primeiro dia que entra. Né? É reavaliado, a família do crime, o trabalho que fez, o seu processo aí buscado, o histórico e tudo mais, para até se ver em que níveis de atuação o próprio profissional vai de facto trabalhar. Então, filha, a reincidência também tem esse pendor para ser definida. Mas, importa dizer que reincidência penitenciária nós temos uns índices muito baixos. Muito baixos. Não é porque eles não saem. Não, eu ia dizer isso, não é por aí. Eu em tempos disse que nós temos 32 estabelecimentos no país. Não, enganei-me, são 40. O país tem 40 estabelecimentos, dos quais um está desativado, que é a cadeia do Ambo, Cambiote, é assim que se chama. No entanto, estamos a trabalhar com 39. Atenção, o país tem 24 mil mais de
Mas como ainda não chegou 25, vamos ficar fazer uma como é que se diz? 4.999. Por excesso, não por arredondamento defeito, por excesso. excesso. Então temos 24 mil homens encarcerados, dos quais mais de 18 já são condenados, né? São detidos. Detidos. Sim, Então imagina, né? Tu tens uma série de pessoas que em muitos casos estão na ociosidade, né? Isso é um aspecto que eu gostava de levar as pessoas que aqui estão a refletir e a escreverem posts e a ler um bocadinho e a sugerirmos, porque as políticas públicas são elaboradas com base nos nossos pronunciamentos. Imaginem, para sustentar uma cadeia, o dinheiro não sai só do petróleo. Pois. Falo isso por ser a nossa maior fonte de rendimento. Quando nós vemos a AGT, aqueles dinheiro que a gente paga, né? Imposto predial urbano, taxa de circulação, taxa. São esses dinheiros que sustentam o erário público, os serviços públicos. São esses dinheiros que sustentam o recluso. Então, tu tens mais de 18 mil homens a ter 3 refeições por dia. Pois é. Quando aqui fora tu tens famílias, às vezes para lutar para ter uma. Estou a dar um exemplo, claro, não é? Às vezes é necessário ter essa sensibilidade para analisar as coisas nesse quesito. Será que vale a pena todo o crime, independente da sua dimensão, ir parar ali? Não era bom nós pensarmos, e já temos um departamento para tal, mas falta atuação das penas alternativas. Eu costumo dizer que, por exemplo, os casos de homicídio, né? Tramitação processual demora. Demora. Isso é uma coisa que as pessoas têm que saber, não depende do Ministério do Interior, é justiça. Há quem diz de forma errada que os serviços penitenciários são os fiéis depositários. Não gosto dessa expressão porque aquilo não é armazém. Pois. Né? É um laboratório, se quisermos considerar. Então, olha-se para o serviço assim. Nós temos que fazer um trabalho grande para quebrar essa visão. O indivíduo que cometeu um crime de homicídio e a lei te demanda ou te obriga a dizer apenas potencial, como é que se diz? Potencial suspeita. O alegado. O alegado, né? Okay. Irmã, você tem sangue, tem faca. Matei. Mas enquanto não, o juiz não bateu, o alegado, o assassino, aquelas coisas que vocês, os juristas, percebem. Eu acho que nós devíamos ter uma atuação mais impactante. Os outros países que não evoluíram tanto como nós aqui, que já não temos pena de morte, estou a falar já no âmbito dos direitos humanos, têm umas formas muito impactantes de trabalhar. Que tal nós pegarmos e meter toda essa malta a trabalhar na morgue? Eu digo isso sempre que faço uma apresentação. A morgue é um trabalho sério. Qualquer Muito ser sério. humano saudável, psicologicamente, tem medo do morto. Não sei porquê. Mas tem medo do morto. Eu acho que leva-lhe a uma introspecção das coisas que fez. Olha, lavar os cadáveres. Os que são encontrados na via pública, acidente de viação e não sei o quê. Você vem, recolhe. Não é? Para começar. Acho que seja um eu acho que é uma psicopata. terapia. Sim, nós também temos que falar um bocadinho sobre isso, né? Terapia de choque. Psicopatas. E depois ele tem que ver os progenitores daquele indivíduo, o estado emocional que fica. Epá, eu não sei se... Eu não sou psicóloga, talvez por isso esteja a passar essas receitas, né? Não sei se seria funcional, mas eu acho que a terapia de choque falta-nos. Falta-nos um bocadinho aqui. Falta mesmo, falta. Mas faz o trabalho. Eu não concordo com todas as formas, com todos os processos, também não devo concordar ou não sou profissional para isso, o Estado não me contratou, não me paga para isso, então tenho que me reservar aquilo para o qual eu fui contratada, né? Mas eu acho que evoluirmos com seriedade para as penas alternativas, trabalhar nas obras do Estado, todos eles são remunerados quando estão inseridos em trabalho socialmente útil. Varrer a rua, capinar, Serviço criarmos uma comunitário. empresa de limpeza em que só vai fazer parte reclusos na condição A, B ou C, D e fazer limpeza das valas de drenagens e fazer não sei o quê, diminuía um bocadinho também o esforço financeiro do próprio Estado. Sim. E dava uma outra lição de trabalho árduo a essas pessoas. Eu penso assim. Eu também concordo, até porque nós somos seres sociais. A minha teoria é essa. Nós somos seres sociais e o encarceramento não é uma coisa natural, não é uma coisa biológica. E eu acho que as pessoas que cometem crimes cometem principalmente porque não sabem ser seres sociais. Então essas medidas alternativas fazem com que elas tenham noção do que é viver em sociedade e terem uma convivência direta com o impacto das suas ações. Eu acho que é um método muito mais frutífero a longo prazo, porque se eu cometo um crime por questões várias e depois sou encarcerada e muitas vezes sem dignidade, a ser humilhada ou estou isolada, pronto, eu nem sequer tenho
as ferramentas para fazer uma introspeção, para ter noção de consequências. Se calhar vou sair ainda mais revoltada do que aquilo que entrei. Por isso é que se tem os reabilitadores reeducacionais para evitar esse processo. Mas eu queria puxar aqui o nosso assunto com esse exemplo que deu para... Olha, nós há 5 anos atrás, 10, qualquer angolano sabe que o perfil do recluso era outro. Era muito comum, e ainda acontece, infelizmente, né? Mas era muito comum, tu vês na rua, o polícia está a prender alguém. Por acaso cometeu, a gente sabe que cometeu, mas está a levar já no cinto, né? Aquela agressão física que a gente sabe. Hoje tu tens também uma outra classe de recluso que lê, que é culto, que instrui e que conhece os seus direitos. E que foi dirigente. Roubou, não é? Você, todos os anos, lhe viu na televisão, é ministro. O tal do colarinho é branco. Chefe, lá dentro. Como é que é? Não é? Não sei se me faço perceber. Esse indivíduo, se tu quiseres passar... Porque há uma frase que a gente diz a nível dos serviços, o recluso tem que perceber o crime que cometeu e aceitar. Mas isso não é só um ápice, isso é um processo. Porque há pessoas que cometeu e não têm noção da gravidade dos fatos. Epá, não sei se lembram-se, na televisão passou, quando nós tivemos aqui o escândalo do desvio do dinheiro da malária, do Fundo Global, o próprio ministro da Saúde, na altura, não morreu ninguém por causa desse dinheiro que foi desviado. A fulana tirou, dividiram, tudo bem, mas ela é minha secretária, eu a conheço, não morreu. Mas nós conhecemos e sabemos que a malária é a primeira causa de morte. Essa não tem noção do crime. Essa não tem noção que, por intermédio daquele ato, morreram muitos angolanos, mulheres. Terapia para esse indivíduo. Que trabalho é que tu vais fazer com esse indivíduo? Chicote! Não? Não sei. Para dizer que está a recuperar, não é? E, no entanto, são os indivíduos, às vezes, privilegiados, não é? Porque nós não paramos para evoluir em termos das ciências penitenciárias para a compartimentação, que é universal. Infelizmente, quer queiramos, quer não, existem critérios para tal, não é? O nível de instrução, o status social, a posição hierárquica, a família do crime, são elementos para tu dividires lá dentro, conforme vais nos arrumar. Quem é assassino, você não vai lhe meter com quem roubou 3 cartões de saldo. Não. Não, inicialmente não podes. Porque eu já visitei a comarca. Não, mas filha, não tiveste, não sei se tiveste acesso a isso. Tem que ser por Eu estou a níveis. dizer, né? Tem que ser por níveis. Grupos. Né? E perigosidade acima de tudo. Na teoria. Então, Na teoria. Mas eu já visitei, eu estou a dizer, já visitei a comarca. Eu lembro, inclusive, que... E tava, obviamente, a visita foi programada e tal, então eles limparam e enfeitaram ali uns presos que vão ficar na frente, porque não tinha uniforme para todos. Então, os da frente, acho que ainda tem uniforme mais ou menos, e os lá de trás, e tipo, tinha lá um dread bonito. Coisa, bem cheia. E uma das raparigas, eu estava no coisa, assim, falou, você é assim bem bonito, também tá preso. Fizeste o quê? E ele com uma calma natural, matei. Não, pode até ser que ele não tenha morto ninguém. Não, pronto, eu estou... Pode até ser que não tenha morto ninguém. Porque foi, tipo... nós estamos aqui, em princípio, porque eles nos estavam a mostrar, né? Os trabalhos que os presidiários fazem lá dentro e tal, de carpintaria, alguns estão na culinária e não sei o quê. E uma das coisas que a pessoa que estava a fazer a visita tinha dito foi exatamente que, não, aqui são só os presos que não cometeram crimes violentos, né? Tipo, mas nós percebemos que aquilo era na teoria, que os critérios internos são outros. Mas, na verdade, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu quero saber quais são os métodos, tipo, o que é que vocês fazem? O que é que implica esse processo para a reinserção do indivíduo na sociedade? Obrigada. É de facto uma pergunta interessante que a gente também responda no livro, né? Porque quer sejam os discursos, quer sejam as práticas, às vezes levam-nos a crer que o indivíduo entra, e a gente já ouviu, cada um de nós já ouviu em algum momento, entram perigosos, saem mais perigosos do que entraram. Lá dentro tem, por isso é que eu estive a abanar a cabeça enquanto dizia, existem regras, existem leis que são aprovadas para
a compartimentação dos reclusos, como eu acabei de dizer. E fazer parte de uma brigada de trabalho não é uma condição inicial de direito lá dentro. Não é direito, é uma conquista. Para tu poderes fazer parte de uma equipa, como é o caso da equipa que vocês visitaram, os indivíduos que estão aí conquistaram aquele mérito. Conquista-se por intermédio do bom comportamento, por intermédio do cumprimento das regras, por intermédio do trabalho de interação, interajuda. Nós temos hoje, e por isso é que eu falei dos últimos 10 anos, muitos psicólogos. É um dado que eu acho que nós devemos estudar e tentar perceber porquê. O Ministério do Interior tem mais psicólogos que o Ministério da Saúde. Isso para mim não é agradável, mas é um dado que eu acho... Não é um bom sinal. Não é um bom sinal para quem? Para o psicólogo ou para a saúde? Para o psicólogo também. Porque o Ministério recruta inicialmente o que ele precisa, certo? Né? Recruta o que ele precisa mediante as suas necessidades. Então, isso para dizer que tem um acompanhamento, uma assistência, uma avaliação antes de qualquer passo a ser dado. O indivíduo não é tirado da cela e pronto, qual é a tua profissão inicial? Ele, vamos supor, é um grande carpinteiro. E as pessoas que têm as habilidades profissionais, quando estão lá dentro, não guardam para si só. Mas até ter o privilégio de partilhar o seu conhecimento também conquista-se. O indivíduo que briga, o indivíduo que ainda não aceitou a sua situação de cárcere, que não tem noção do que fez, que não tem noção da dimensão do estrago social que causou. Porque eu costumo dizer que quem vai preso não sofre tanto como quem está aqui fora. Tu pões o indivíduo na cadeia, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, a família toda sofre. Altera tudo naquela família. Eu estou sempre no quilo de arroz, porque agora é o que bate. Se antes faziam 1 quilo de arroz para o almoço, vão fazer 1,5 kg. Porque as donas de casa sabem. Se tu fazes a comida, todo mundo está aí, pões a mesa, vai chegar para todos. Mas aí, metendo os taparuê mais um bocado da raiva. Não vai chegar. Então tens que fazer a mais para o takeaway levar, é despesa, vai os dinheiros dos táxis, vai a água que tu vais querer fazer um carinho, um sumo que ele gosta de não sei o quê, e vais ter que comprar uns calções, uns chinelos para levar. Quer dizer, altera a tua economia, altera a tua agenda, altera a tua vida. Sim. Não é? Altera a vida da esposa, a vida dos filhos, que para além da saudade, o impacto. Eu tento trazer isso nesse livro. Às vezes tu não encarcerar um homem, alterar também a conjuntura e a estrutura da própria família. E as Toda pessoas às vezes, sim, e nós às vezes não olhamos para esse aspecto que é muito importante. Tânia, há dados estatísticos sobre, a nível nacional, faixa etária, tipologia de crime, quais é que são mais comuns dentro do sistema prisional aqui? Olha, assim como a nossa população é extremamente jovem, infelizmente nós temos muitos jovens encarcerados. Nós hoje temos um centro como é que se diz? É um centro para menores, não é? Tem um nome próprio que não me ocorre agora, está descrito também no livro que está no Acocom. Olha, nós temos lá indivíduos de 15, 14, não é? Porque o julgado de menor achou por bem metê-los lá. Mas é um estabelecimento criado especificamente para menores, com profissionais habilitados para tratamento de menores. Por acaso está numa zona muito boa, no Aco, ao lado dos projetos da Aldeia Nova. Então, muitos deles até saem daí já com profissões diretas, com experiência nas fábricas, lá nas fabricações dos laticínios e não sei o quê. Temos quando falo temos, estou já a falar, tipo, sou responsável. Sim, claro. Uma parceria muito fixe com eles e não só, pelo menos nesse estabelecimento em referência, tem campos para prática desportiva. Tem uma atenção especial por serem menores, que se calhar lhes faltou alguma oportunidade cá fora e desviaram-se. A nível daqui, do centro, vamos lá dizer, de Luanda, temos a cadeia maior que alberga, que eu costumo dizer que é o filtro Eviana, né, que o indivíduo entra e faz aquele historial, depois vai sendo enquadrado, distribuído ou mandado para a província de acordo também às necessidades presentes. Faz-se muito trabalho. Faz-se muito trabalho. Tem uma empresa de carpintaria e não só, muitos serviços que tem lá dentro também em cooperação com o próprio Ministério do Interior, faz-se mobílias magníficas, faz-se em termos de artes e ofícios, e é uma obrigação. Existem critérios internacionais para construir um estabelecimento penitenciário. Tem de existir pavilhão de artes e ofícios, é assim que se diz, né? Onde se faz o trabalho socialmente útil, que ele pode aprender uma profissão ou aprimorar aquilo que já sabe. Não é? Mas isso também não é para qualquer um. Para tu fazeres parte, de uma equipa, por exemplo, de mecânica, tens que conquistar mérito, não é?
Faz Tem que constar. sentido, também ganham a noção de responsabilidade. Sim, faz sentido total, mas aí também, como tudo na vida, tem um sinal. Pois. Não é? E aquele que não merece, vai ficar fazer o quê? É só banho de sol, dormiu, acorda bem mais comer funs, come mais, né? Depois sai, ó, banho de sol, portaste mal, cela de 21 dias, por exemplo, não sei quem, não sei. Eu acho que, não acho, tenho a plena certeza, é uma ciência em evolução permanente. E a área penitenciária é aquela que deve e trabalha diretamente com as pessoas cá fora. Porque não podemos cometer o erro de soltar aquelas pessoas que não estão preparadas. Por isso é que existem os estabelecimentos penitenciários para requalificar. Se tu soltas, vai fazer mal a um pai de família, por exemplo. A uma mãe de família, e a gente acompanha todos os dias casos de gênero. É uma área muito sensível, que merece mais atenção, é verdade. Mas então, se tu tens o caso dessa pessoa que não mereceu fazer parte, seja lá de que atividade for, que está ali, que só apanhava, banho de sol, come mais fungo. Dê um exemplo, lá. Acabou o tempo dele. Saiu. Não. É como? Por exemplo, na questão das penas, as penas alternativas, eu não diria liberdade condicional. É um exemplo. É uma conquista. Não estou Espera, falando de filha. liberdade É para chegar lá. condicional. É para chegar lá. É para chegar lá, porque tudo é analisado. O teu tempo também define o trabalho que se é incidido sobre ti. Ok. Se tu foste condenado a 5 anos, tem de haver um trabalho de permanência que respeite esse tempo. Não sei se me faço perceber. Sim. Se tu foste condenado a 2 anos, tu nunca vais ter um comportamento que não te habilite. Porque a vontade de sair move montanhas. Nunca tivemos, até agora, a situação de um recluso que fica mesmo o cumprimento da pena efetiva completa sem ter... Participar de alguma coisa. Sim, sem ter feito por conquista. Sim. Inicialmente, o fator isolamento, o fator reflexão leva-lhe a alterar. Ele pode ficar até 3 meses. Até pode ficar um ano nessa condição. Ele sozinho vai vir atrás de ti. Depois. Não é dar nesse sentido. Ok. Ele vai... Ninguém suporta, Andréia... Renata. Ninguém suporta fazer nada. Eu costumo dizer, fazer nada cansa mais Pois é. do que fazer alguma coisa. Tu nunca vais ficar 365 dias sentado, por exemplo, né? A olhar a vida. Vais surtar. A condição humana não permite isso a ninguém. Mesmo. Ok. Acho interessante isso. É uma pena que eu não posso dizer que seja de fato eficaz. Os vossos métodos já me fazem perceber. Temos o exemplo, por exemplo, do Riquinho. O Riquinho, para mim, é um caso falho. Muito respeito, mais velho, mas a prisão não te fez nada. Não sei se é por causa da amnistia, saiu antes do programa acabar, ok? Não sei, mas o Riquinho continua a falar. Ou seja, para mim, ele continua a fazer o que lhe fez ir preso. O que é que lhe fez ir preso? Fala à toa. Olha, é assim, nós temos direitos fundamentais e liberdade de expressão é um deles, não é? Se até hoje, eu repito, se até hoje não pesa sobre o mesmo qualquer processo criminal, significa que o que ele esteja a fazer não é passível de ser criminalizado, certo? A partir do momento em que alguém atentar à minha dignidade, difamar-me, eu sentir-me lesada e a lei, a Constituição diz que eu me posso proteger sancionando essa pessoa por esse mecanismo, eu vou fazer uma queixa, os brasileiros falam, eu vou te processar. Não é? Aqui a gente fala, aqui não sei, já estamos a elevar muito a nossa cultura jurídica, é verdade, mas eu vou te processar por difamação, por calúnia e difamação. Se eu não fizer isso, é porque eu sei que eu tenho alguma coisa presa ou porque quero evitar. Até aí o indivíduo continua. Pelo que eu saiba, desde o momento em que ele foi posto em liberdade até hoje, eu estou a falar como cidadã que acompanha a vida de uma figura mediática. Não pesa sobre ele qualquer processo. Não mesmo, continua Então, assim. o que significa que ele não está a cometer crime nenhum. Estás a falar a verdade, afinal. Nós só que estamos a levar na brincadeira. Não, assim mesmo, a falar. Tá Até prova, não sei se me fiz perceber. Até Sim. prova o contrário. Não é? Sim, Até prova o contrário. Sim. Ok. Muito interessante. Eu fico ainda mais curiosa. Tipo, nesse momento, eu não tenho nenhum exemplo propriamente de alguém que esteve encarcerado, saiu e tipo, não conseguiu se reintegrar.
Isso é bom. Exato. Não, isso é maravilhoso. Inclusive, eu vou confessar, é um pouco assustador. É um pouco assustador. Por quê? Nós ouvimos tantas histórias de bandidos que foram, mas é aquilo, né? É sempre o vizinho do primo do amigo, entendes? Nunca é, de fato, alguém que viu, um terceiro. Nunca falam na Não, primeira mas pessoa. é sempre muito abstrato do bandido que foi preso e saiu e voltou mesmo mais fudido. Agora mesmo é que ele é o tipo fudido. No Samizanga eu tive alguns colegas do Samizanga e eles contavam dessas fábulas. Do tipo do vizinho que foi preso, fez só um mambo, ficou preso tipo 3 anos. E nunca ficavam presos muito tempo, atenção. Não é tipo, ficaram lá 15 anos, 20, não! 2 anos, 3 anos, saíram já fudidos, usam já calção, até que uns tio na tatuagem, não sei como. Mas, Tânia, agora de verdade, se dão mesmo no rabo, não. What? Não, todo mundo, os homens principalmente têm medo de ir preso porque vão tentar. É assim, Renata, e falou bem quando diz fábula, né? E eu acho que há questões muito sérias. Sim. Há questões muito sérias Há pessoas que não têm atentam à dignidade autoridade. humana. Sim. Há questões muito sérias que pesam todo o trabalho de um ano, de uma vida que se faz. Filha, repito, as pessoas têm o privilégio de conhecer os seus direitos e deveres. Nós nunca tivemos um caso de denúncia explícita, pública, de alguém que esteve encarcerado anos e faça uma queixa ou processa o governo porque, enquanto esteve sob custódia das autoridades, foi abusado sexualmente. Filha, nós somos 32 milhões de habitantes. Estou a dizer agora, nesse preciso momento, um universo de 24 mil homens. Será que não tem nenhum instruído, esclarecido, que possa criminalizar depois de sofrer uma prática como essa? Eu estou a tentar ir por questões lógicas. Obviamente, não estou a dizer que nunca existiu, não tenho condições de dizer, Renata, nunca existiu. Mas em termos oficiais, repito, nós não tivemos até o presente momento nenhuma queixa, crime, nenhum indício que nos levasse a fazer uma afirmação pública de um assunto tão grave como esse. Existem problemas que têm a ver com a sexualidade. Eu acho que o mundo todo enfrenta esse problema hoje, que é a questão dos transgêneros, a questão dos homossexuais, e porque falamos há bocado da compartimentação, não é? Os homens, obviamente, têm estabelecimentos penitenciários específicos. As mulheres também. Não é? Nunca vais encontrar numa cela homens e mulheres. Isso é abusador até. Nunca passou, nunca existiu em termos práticos, para falar a nível dos estabelecimentos penitenciários. A questão dos homossexuais tem dado, sim senhor, algum trabalho, tem-se feito uma reflexão muito séria, muito grande, tanto que encontrou-se uma forma alternativa, né, que é a gente considera blocos. Existem blocos específicos, onde inicialmente, porque às vezes a homossexualidade não é vista a olho nu, não é dita, a gente sabe, mas aqueles casos declarados, aqueles casos de, como é que se diz, de confessar, não é? No ato são colocados em sítios específicos. Mas, filha, não existem fórmulas mágicas, nem métodos inquebráveis que eu possa dizer. Isso nunca existiu no nosso estabelecimento e nunca vai existir. Mas presta atenção, oficial. Filha, às vezes quando a gente fala dos serviços públicos, nós os angolanos temos essa particularidade, nós andamos num nível de suspeição muito alto. E nada está bom. Então, às vezes não temos honestidade intelectual, é assim que se diz, nem só maturidade para perceber a evolução em determinados setores. Epá, quem está nesse país, desde que o mundo é mundo, são 45 para nós, se quisermos assim considerar, conhece a evolução dos serviços. Conhece, filha, conhece. E há pessoas que já passaram pelas cadeias, hoje tornaram-se ativistas dos direitos humanos porque viveram horrores que nós tínhamos a nível de desarrumação. Nunca ouviram aquela expressão, o preso do chefe? Sim. O meu preso. Isso hoje é uma coisa, não existe. Por isso é que eu digo, a literacia jurídica está a evoluir, as pessoas hoje conhecem os seus direitos, sabem
Os funcionários também percebem quando é que estão a infringir. Ninguém quer perder o emprego hoje. Não é? Então, há um cuidado maior. É um processo, como eu digo, né? As coisas não estão como a gente gostava. Existem elementos comparativos que às vezes nos deixam. Epá, os outros já estão ali, nós ainda estamos aqui. Mas há evolução. Temos de ver de onde saímos. Né? E fala-se muito pouco. Fala-se muito pouco sobre isso. E por que será? Por quê? Né? Se até vai muita gente lá dentro. Por quê? Porque eu acho que as pessoas... Eu costumo dizer que a questão de penitenciária não deve interessar só aquele que tem conflito com a lei. Sim. Pelo facto de a gente ter dito há bocado que afeta a família toda. Porque nós achamos que isso nunca vai acontecer conosco. E porque nós durante muitos anos vivemos num país da impunidade. Onde até nós dizíamos, vou-te cumprir. Quem nunca ouviu isso, né? Vou-te cumprir. Como quem diz, eu tenho costas tão largas que posso cometer um crime de assassinato. E o meu tio, que é procurador, o meu pai, que é juiz, o meu irmão é advogado, vou-te cumprir. Quer dizer, nós tínhamos essa arrogância, essa petulância. E as coisas, aos poucos, vão se esclarecendo. Não é bem assim. Não é? Ninguém é suficientemente pobre, que não pode. Que Não vamos por aí. Não, mas eu fui por aí. Eu fui por aí porque eu falei há bocado do perfil do penitenciário. E verdade seja dita, mesmo aquele polícia inicialmente menos instruído, eu acho que ele já mede. Não é? Porque o polícia é nosso filho, é nosso irmão, é nosso amigo. Todos nós temos um parente que trabalha na polícia e estamos a acompanhar de perto a evolução em termos de conhecimento das coisas. E hoje os próprios órgãos trabalham com muitas ONGs, a JPD, Mãos Livres, por exemplo, só para citar algumas, que fazem capacitação do pessoal, fazem formação de direitos humanos, que têm paciência, desenham planos, a Propofolo, por exemplo, né? Desenham planos e vai se discutindo, não é? Porque, por exemplo, se tu tens como critério para acesso ao serviço de ordem pública, hoje são o 6º ano, vocês estão no 6º ano, né? 6ª classe, 5ª classe. E nós conhecemos qualitativamente o que é o 5º ano nas escolas públicas em Angola. Quantos de nós, às vezes, passam-nos uma multa que você não entende nem o nome do agente? Não é? Estou a falar de coisas nossas, estou a falar de nós. Sim. Se calhar essa gente que está a atuar na rua nunca ouviu falar de direitos fundamentais. Nunca ouviu falar que ele também é um ser pedagógico. Se calhar, estou a dizer se calhar, porque existem inicialmente as escolas de formação de polícia, ok? Existem inicialmente essas escolas. Mas ninguém nunca se deparou com um agente que tu sentes que falta-lhe alguma coisa. E você fica, pô, mas esse é o polícia do meu país, né? Mas as coisas vão mudando. A qualidade da atuação vai mudando. Existem muitas coisas chatas que aborrecem, que às vezes você fica, pô, esse trabalha no mesmo ministério que eu, né? Dois, né, por exemplo. Mas é a nossa realidade, é o nosso cidadão que está nessa condição. Nós temos é que perceber que devemos todos participar para a evolução mesmo. Por falar em evolução, mesmo a maneira que socialmente os vários estudiosos e filósofos, etc., encaram a questão do cárcere foi evoluindo, não é? E nós temos assim vários grupos diferentes com ideias completamente divergentes no que toca ao sistema prisional. Como estávamos a falar há pouco, os funcionalistas dizem que o cárcere é necessário porque é uma maneira de estabelecer o controle social e de equilibrar aquilo que os pais não fazem em casa, que as escolas não ensinam, ou então cometemos erros. O sistema prisional está ali e é super eficaz. A questão, depois os marxistas dizem que não temos de focar na prisão e sim na causa da prisão. Por causa do capitalismo, as desigualdades, a iniquidade, leva ao cárcere. Então, é nisso que temos de trabalhar para evitar o encarceramento, né? E depois temos as teorias mais recentes e o que o David Garland diz que nós estamos sempre encarcerados, seja na prisão ou não, por causa das desigualdades, há sempre um tipo de cárcere. Qual é que, para si, seria a teoria, ou digamos a visão mais próxima daquela que é a nossa realidade agora no século XXI? O cárcere é ou não a medida mais eficaz ou a mais necessária? Olha, uma pergunta muito interessante.
aí eu vou começar com uma resposta assim, tipo, depende. Depende. Né? É Por relativo. isso é que as pessoas que estudam os paradigmas dizem que as ciências devem ser estudadas pelos naturais. Eu já me explico, né? Tipo, respostas africanas para problemas africanos. É mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu gosto do que diz a teoria marxista. Eu também. E vou fazer aqui a colação com o que diz a Amartya Sen, não é? Desenvolvimento como liberdade. Eu vou dar um exemplo para começar a abordar. Em tempos passou um vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, do indivíduo que matou uma quingila. Eram dois. Chá preto. Nunca ouviram falar do chá preto? Quem quiser depois faz um Google. Escreve só aí chá preto. É um vídeo que as pessoas riam-se por causa da forma. Ele falava um calão daquele calão, mas ninguém prestou atenção na mensagem. O chá preto com um amigo foram fazer um assalto, foram tramancar, como eles dizem, né? E tinha uma bala na câmara e não deu conta. E a mamãe ficou remitente. Eu puxava a pasta, a mamãe puxava a pasta. E ele desequilibrou-se e disparou sem querer. Matou a quingila. E levou. Aqueles casos assim mediáticos que a polícia apanha sempre. E ele foi apanhado. Lá, quando faziam-lhe a entrevista, as pessoas só se prestaram atenção no português dele, como um outro vídeo que está a rolar. Mas não na mensagem. Qual é o perfil do chá preto? O chá preto nunca estudou. O chá preto viveu uma privação. Não é? Por incompetência ou insuficiência de serviços sociais para tal. O chá preto nunca esteve numa sala de aulas. O chá preto nunca soube o que é direitos humanos. Está a perceber? O chá preto, para viver e para ter as suas coisas, sempre foi a base do roubo. Sempre se deu bem. Para ele, o mais importante, porque aprendeu assim, era ser o mais, eles falam afamado, o mais famoso da zona. O que veste melhor, o que tem o cabelo aloirado. Está a perceber? O que nunca teve acesso a uma consulta psicológica, a uma consulta médica, porque ela até estava com a saúde como estava. Na verdade, o chá preto não é o autor, o chá preto é vítima. Mas, sim, é a percepção que eu trago para o entendimento dessa questão. Mas aí, quando tu vais pegar no direito positivo, vocês dizem, para fazer a interpretação do chá preto, não. Eles dizem, não, o chá preto é um assassino. O chá preto matou e ponto. É crime de sangue. O direito positivo às vezes é fechado. Por isso é que a gente vive discutindo a multidisciplinaridade, é assim que se diz. Essa palavra às vezes é difícil para mim agora. Né? Ou a combinação das ciências para entender o fenômeno, para entender a causa. Será que se o chá preto tivesse vivido num bairro não necessariamente privilegiado, mas com os serviços sociais ao básico, iria se tornar naquele indivíduo que se tornou? O chá preto até dizia que eu não queria matar a mamãe, não era a minha intenção inicial, mas ela ficou remitente e falava com uma naturalidade no português dele. O chá preto não tem noção mínima que ele desgraçou a vida de uma família. Ele conseguiu os dólares, que conseguiu o ouro da senhora no momento e foi. Ele é fruto do seu ambiente. Pois, então quando se fala das desigualdades, o amigo do chá preto ou o outro cidadão angolano como ele, com os mesmos direitos que a Constituição o compõe, teve todos os privilégios e mais alguns. No entanto, é esse amigo que o vai julgar. Não sei se me faço perceber. Não sei se me faço perceber. Então, se nós irmos buscar razões dos outros que não têm uma realidade de abandono escolar como a nossa, que não têm uma realidade de desigualdade, de inexistência de serviços públicos aí onde o chá preto viveu, nós não estaríamos a fazer absolutamente nada. Como requalificar o chá preto? Se a priori tu sabes que o sistema que está preparado para o requalificar é o mesmo sistema público que o privou. E o privou disso. Não é? No entanto, às vezes é importante nós pensarmos nós mesmos, com a nossa realidade. Oh, vamos indo aqui. Ok. Eu falo assim, só falar. Os brancos lá, né? Essa que a gente fala, já evoluíram para isso. E nós aqui? Nós aqui temos que começar mesmo do princípio. Porque se nós evoluirmos já, sem antes prepararmos o terreno, vamos deixar uma lacuna, vamos deixar um buraco, vamos deixar um gap. E por isso que eu acho que as questões de reeducação também devem fazer parte da nossa conversa diária, né? Exato. Nós estávamos habituados só com gatunos de galinha. Né? Quando eu falo de gatuno de galinha, é daqui baixo. Mas hoje nós temos aquele gatuno privilegiado. Pois é. Aquele que estudou lá fora, com dinheiro da Sonangol, dinheiro público. Aquele que fez 2, 3 licenciaturas, fala 4 línguas. Aquele que inicialmente devia ser o protetor do chá preto. Pois é.
é o que o condena e quando ele tem problemas, ele tem privilégios. Então a sociedade não é justa, não é? Por isso é que direito não é justiça e vice-versa. Só que não se percebe a coisa até ali. Pois é. Né? E quem vai fazer perceber? Quem? Ninguém respondeu. Oh. É verdade. Tem coragem? Não, Yeah. não arriscam Então, aí. aliás, Nós. A questão Eu do, não. isso vai mesmo ao encontro daquilo que o David Garland diz, quando ele fala do transencarceramento, para traduzir, que ele diz transcarcer, mas é no sentido de as desigualdades que o Estado cria, que o sistema cria, acabam por ser também uma justificação para depois punirem mais agressivamente quando as pessoas agem em conformidade. Oh, filha, mas se isso eu para te privo, alguns- pois, é por isso, Isso para mesmo, alguns. as desigualdades até a nível de punição fazem-se sentir. Fazem-se sim. E já fundamento que dizem muito bem, e muito bem. Nós normalmente temos Portugal como Referência. referência. Sorry. Eu não estou a fazer nada ao contrário do que a elite faz. Nada contra os portugueses. Eu até quero ir lá. Então, só não quero ir lá. É porque só não tenho visto. Então, como diz o calado, meu Deus! Então, pronto. Mas para dizer que às vezes nós esquecemos das nossas diferenças. Por mais que as aparências nos mostrem iguais. Os políticos portugueses, 90% dos que estão na Assembleia estudaram direito. Os nossos políticos também. Por que será? Por que que a Faculdade de Direito em Angola se tornou um laboratório ideológico do sistema? Por que será? Por que que nós não temos um sistema, um estabelecimento com fundo revolving? Já vos explico o que é que seria isso. Vá lá, ele roubou 1 milhão de kwanzas. Diligências foram feitas, só conseguimos recuperar 300. Mas a família até não está mal. E ele tem posses. Ok. Em vez de ir nessas nossas prisões aqui, onde nós mais é que estamos a alimentar, vai naquela onde ele paga diária. Já que a lei universal diz que ele tem direito a A, B, C, D, em detrimento do chá preto, porque é desprovido desse aquele requisito e o status, então você vai numa cadeia onde até vais ter pelo menos um Protex. Para não dar já gel de banho, né? Um Protex, umas toalhas mais ou menos, né? Mas vais pagar diariamente 100 mil kwanzas. Pois. Se os outros têm TV 2 horas, você como está a pagar 100 mil, tens 3 horas para ver mais telejornal. Mas vais mais umas pagar, coisas. não sei se me faço perceber. Sim, sim. Ele iria Isso é pagar, proporcional. iria pagar até os encargos para a manutenção do próprio estabelecimento, ainda ia sobrar algum para comprar também comida de chá preto. No fundo, o dinheiro sempre iria vir. Muito bem. Não sei se me faço perceber. Exatamente. Mas evoluir até aí, precisamos que a gente escreva, precisamos de patrocínio. Né? Mostra! E não olhem, a editora Cássia está bem representada, não estão a tirar mais. Os meus colegas fizeram muita crítica, porque foi o primeiro livro, então esperava-se, e de facto, esperava-se uma coisa assim, mas as pessoas acham que o grosso é que tem mais informação, né? É verdade. Uma coisa assim mais grossa, uma coisa... De facto, eu hoje, quando olho, ei, só escrevi isso. Né? Não em termos de quantidade, mesmo em termos de conteúdo. Pô, devia ter escrito, mas foi o primeiro passo. E agora eu gostava de tirar uma edição melhorada, com mais informação, então já. Né? Pronto, mas está difícil os apoios. E quem fala assim, não fala só a Tânia. Eu tenho colegas que escrevem. Eu sento-me com os meus colegas, às vezes até do posto, quando a gente fala posto é patente, né? Mais baixas. Mas porque eles trabalham diariamente no estabelecimento. Eu já estou aqui na cidade, estou no escritório, estou na direção e só leio o que eles mesmos escrevem. Análise de relatórios, medidas, não sei o quê. Eles estão lá com a mão na massa. E pá, aqueles são bibliotecas. Eu, às vezes, quando quero parar e pensar, escrever um artigo, primeiro ainda vou lá. Então, mano, né? Porque sais de lá mesmo bem munida. E eu acho que esse é um órgão que devia ter uma atenção diferenciada, primeiro da sociedade, nem tanto do próprio Estado. As pessoas deviam interessar-se mais pelas ciências penitenciárias, que é a ciência de reabilitação. Porque, no fundo, quando a gente diz, o Estado está a falar que luta contra a corrupção e não está ninguém preso, não sei o quê. Sim, de facto, concordo. Mas aí, preso, sim. Eu até tenho apelado a isso e continuo apelando. Mas no final do dia, quando tu paras, ele vai preso, está bem. Devolveu só X. Está preso. Então? Isso é só para
para acalmar o nosso ego, no fundo, sabem? Porque no fundo, ele é despesa para aquele mesmo estado que ele prendeu. A água ele gasta 35 litros por dia. 25 litros é 100 kwanza lá no bairro. Nós estamos a gastar 10 bidões por dia para meter lá em casa. Eu é só um banho. Ai, né? É só um banho. Ele também só tem um banho, mas é de graça, mano. É de graça. Pois é. Se vai comer fujo com carninha, às vezes ele dá um fujo com carninha. Mas está com medo do Estado. Está a perceber? Não é? Tem luz elétrica paga. Tem a cama paga. Mesmo que trazer o lençol de casa ou do estabelecimento. Pô, mas é a cama do Estado. Nós é que estamos a pagar aquilo. Será que vale a pena? Não podíamos evoluir? Os nossos próprios juízes que estão vocacionados agora para crimes de género, que nós estamos aqui a dizer, não deviam ainda sentar, fazer um encontro nacional para pensar a nossa realidade de uma forma diferenciada de os fazer pagar? Direta mesmo. Ok, não vais ficar preso de receber a carro, a calça, o receber tudo. Tudo. Vai Olha, começar. Podes ficar livre, sim. mas pelo menos 90% do que você tirou, a bem ou a mal, vai vir. Porque às vezes, não sei. Não estou aqui a dizer que os métodos não são funcionais ou que em termos políticos não se está a agir. Estou a falar já nos termos práticos. Yeah? A reflexão é já aqui embaixo em termos práticos. Vale a pena tu teres mesmo aqueles tios todos do CNC, estou com a gordura aí na cadeira, você lhe olha todos os dias, estás aí. Né? Pronto, mas para quê? Para quê? Será que... Não sei se me faço perceber, né? Muito claramente. Muito claramente. claro Só do não que entendo isso quem é não possível. quiser. Portanto, Yeah, eu faço sempre essa questão porque às vezes sinto que não me entendem, tá vendo? entendem. Não. Yeah, às vezes eu falo umas coisas assim que as Não. pessoas entendem assim. As pessoas, provavelmente as pessoas que te ouvem, fingem que não entendem porque, Exatamente. assumindo que entendem, seriam forçadas a agir. E acho que elas não têm muito interesse em agir. Não sei porquê. São teus colegas. Não. A nível dos Não são teus serviços, colegas, né? a nível dos serviços, estou a falar nós lá nos Porque serviços para em mim, termos. os vossos juízes, advogados, Quem dera, procuradores, filha. vocês para mim são todos colegas. Quem dera. Antes fosse. Antes As fosse. lutas são diferentes. Olha, são. E existe uma coisa, ainda bem que falou nesse aspecto, e porque é uma percepção de todos. O nosso sistema de justiça é então o nosso problema. Eu às vezes digo, o nosso problema não é só a ineficiência ou a incapacidade ou a despreparação qualificáveis dos técnicos ali, aqui. É o sistema de justiça. Pois é. Tu tens um novo Código Penal, dentre N lacunas iniciais para a nossa área, que eu particularmente identifiquei, né? Tipo, é a vedação das licenças de liberdade condicional. Inicialmente, tu conversas com alguém assim, o fulano cometeu um crime de homicídio. É o que pesa sempre, né? E ao fim de... Ainda nem estou a falar dos cálculos, mas vamos lá, se a lei permite que ao fim de 10 anos ele saia em liberdade condicional, de 3 em 3 meses, por exemplo, uma semana em casa, e ele não tem direito, e ponto. Tu fechas assim, ponto. Não sei se é só radicalismo ou é preguiça, porque a lei continua. Porque os crimes de homicídio são cometidos em diferentes... Cada crime é um crime, é o que a gente diz. Estou a brigar com o meu marido, é meu marido, eu lhe amo, mas tem aquele dia que estamos a brigar porque mau jeito caí e morri. Exemplo. Mau Não é? jeito. Não, acontece. Estou a dar um exemplo. Acontece? Sim. Os juízes até falam crime com dolo e crime... Vocês têm muitas expressões, né? Intencional e não intencional, homicídio. Isso não existe por existir. Porque pesa na altura da decisão, Sim, certo? legítima defesa, Não foi sim. premeditado. Então, mas em legítima defesa, ainda bem que toca no aspecto. Eu tirei a vida de alguém, legítima defesa. A minha avaliação tem que ser outra. É verdade. Tem que ser outra. Tudo bem que eu estraguei uma família, que eu estou a pagar pelo crime que cometi, mas eu não vou ficar 20 anos sem sair, porque eu tentei me defender. Os juízes têm que ter a sensibilidade de analisar. Os juízes não estão lendo mais, Mimá. Ele viu sim. Ele viu só já aqui homicídio. Não pode. Dos 100 processos, 100%, vamos lá, 100 processos, né? Se quisermos falar em número, o Serviço Penitenciário remete aos órgãos de direito para liberdade condicional, 95 vem não. E o preso acha que tu tens direito, não sei se diria, competências para o tirar, não tem. O agente penitenciário não tem competência para prender e nem tem competência para soltar. Ele só recebe e solta quando o papel chega, a soltura. Não é? Quem prende é um juiz, é um procurador, é um homem de investigação criminal, do SIC, não é? Prisão preventiva. Só essas 3 pessoas, quando a gente fala de juiz de tribunal.
não é? Os órgãos competentes, segundo as leis, a lei angolana que prende. O polícia da ordem pública te leva na esquadra, e lá na esquadra tem procurador, lá na esquadra tem investigador, eles que vão te, né? que vão te prender. E é por aí. Então a gente às vezes fica, pô, então o indivíduo está recuperado, tem noção do que fez. Não é um contexto. O trabalho foi feito, é um indivíduo que vale a pena, formou, às vezes é professor lá dentro, ou pasteleiro, ou professor. É uma pessoa completamente útil cá fora. A sociedade precisa daquele profissional e não sei o quê. E todos os outros apêndices foram analisados. O juiz não... Você é quem? Yeah. Não. Eu acho que devia haver um trabalho mais conjunto, uma sensibilidade diferente. Não quero eu fazer o trabalho do juiz aqui. Sim. Eu não estudei direito, talvez também a minha ignorância me permita falar como estou a falar. Mas eu acho que a sensibilidade, a humanização que a gente cobra nos hospitais, também deve cobrar nessa altura, nessas horas, né? Eu sou mesmo a favor de punição para quem cometeu, mas olhe lá, cada caso é um caso. Por isso é que eu às vezes acho que o direito romano já me vão cair em cima. Às vezes é mais falível do que o direito, por exemplo, anglo-saxão, por causa dos precedentes. A jurisprudência conta muito para eles. Aqui é tudo muito mais técnico. Foi isto, ok. É este tempo, não interessa. É menos flexível, digamos assim. Isto é a minha opinião. Minha opinião, atenção, não é um facto, não é uma verdade universal, é a minha opinião. Eu acho que o direito romano ainda tem que evoluir um bocado, porque o contexto importa e temos de ter em conta todo o contexto psicológico, o contexto social, porque, por exemplo, uma pessoa que comete um crime, por exemplo, os pedófilos, vão dizer, sempre ela com os pedófilos. E tocou num assunto importante. O pedófilo, pronto, abusou de uma criança. Aquele pai, um homem exemplar, um pai de família excelente, uma pessoa irrepreensível. No calor do momento, eu faria o mesmo. Olha, vou-te capar, pronto. Esse, se for preciso, vai para a prisão, vai cometer uma pena muito maior do que a pessoa que abusou da criança. Porque são penas diferentes, são crimes diferentes e não se tem em conta o contexto. E porque falou num crime interessantíssimo, para esclarecer o que eu acabei de dizer. Não né? faz sentido. Primeiro vou pedir a toda a gente que, pronto, é pai. Imaginem todos aqui, que ainda não é, pensa que já é. Né? Porque toda a gente aqui diz... Africanamente falando, somos todos pais. Somos todos pais. Não é? Abusaram do meu filho. Obviamente eu vou querer o pior. Não é? Para o abusador. Minha filha de 10 anos, não vou dar no 5 para não ser muito dramática, 10 anos, um marmanjo de 24, ou está na puberdade, né? Puberdade é que é a fase complicada para a sexualidade, que tem sonhos eróticos, que não tem a educação sexual, que não há aquele controle, que ninguém conversou com ele, ok? Ele tem 18 anos, 19, 20, e pegou numa miúda de 10, porque está naquela coisa, às vezes incontrolável, própria dos hormônios, e fez. Eu, enquanto pai da menina, não quero saber que idade esse menino tem. Não quero saber se tem alguma descompensação, se não, eu quero prisão. Eu quero morte. Mas agora se coloquem na pele do pai do menino, ou da mãe do menino. Você é mãe do abusador. Sim, meu filho fez. É um facto, está aí, a prova. Ok, podemos matar? Às vezes, quando estamos a analisar um caso, nós temos que ter a sensibilidade de nos colocar dos dois lados. Ok? E depois, tu sendo mãe do menino, a primeira pergunta que vem num pai é: onde é que eu falhei? Eu eduquei sexualmente o meu filho? A minha própria formatação cultural me permitiu conversar com o meu filho sobre sexualidade? Em algum momento eu disse ao filho: filho, não tens namorada por quê? Como é que estás a se aliviar? Vamos, vou te pagar ali, não é? Epá, há pais evoluídos até ali, não é? Em algum momento eu falei com o meu filho: filho, você está a resolver como os problemas aí, né? Porque nós, os pais, às vezes temos uma forma... Não, você nunca conversou com teu filho. Você se sente culpada, mas, no entanto, vais ter que entregar o teu filho para a morte. Mas também há casos patológicos. Pois. Eu sempre dou o exemplo de um caso que eu acompanhei, acho que uma série Netflix, eu li em qualquer sítio, são 2.
o caso do indivíduo que ele sabia que ele não está bem. Porque ele era um pai normal e de repente está com uma menina violava. Mas quando acabava, depois do coito, o que eu fiz? Por que eu tive esse... Quer dizer, eram momentos. O que estava a acontecer? O indivíduo foi preso, foi julgado, tratamento... Estamos a falar de um país avançado, não é? Onde os psicólogos são psicólogos mesmo. Né? E fazem isso, e outros também. Fazem os trabalhos, os testes, análise, não sei o quê, e tudo mais, e tudo mais. Epa, mas as pessoas achavam que havia alguma coisa de errado, mas não identificavam, não, exame daqui, exame dali. Até que um dia ele volta a cometer. Por acaso não foi descoberto. Mas a sua consciência, dias depois do ato, fez-o ir para a cadeia, sozinho. Foi entregar-se à polícia para dizer, antes de me levarem a tribunal, eu queria que fizessem uma ressonância magnética no meu cérebro. Há qualquer coisa na minha cabeça que me faz perder o juízo. Olha, dito feito. Fizeram a tal ressonância, não sei o que, ele estava a ter um câncer. Mas naquela zona que da libido. Não, aí estava ali no meio, já onde vão a força sexual e que tal. Os que estudaram sabem, né? Epá, foi um caso inédito. Imaginem esse indivíduo aqui. Ou num país que matam, que é a pena de morte. Matou e acabou. É um caso de estudo, malta. É um indivíduo que tem um problema que qualquer outro pode vir ter e os profissionais usam aquilo para estudar e compreender as outras patologias. Nós não temos tempo para isso. Não sei se digo tempo ou vontade. Nós estamos com uma taxa de abuso sexual muito grande. Mas ninguém parou, para além de todos nós opinarmos como é que devíamos tratar dos abusadores, né? Houve já quem falou em castração química. Houve já quem falou em... não, é pobreza. É pobreza. É fome, tu deixas as crianças ali. Epá, mas ninguém parou para analisar em que momento é que há mais casos. Questão do clima. Emily Durkheim estuda muito a questão do clima, a questão da envolvência, a questão do ambiente familiar, a proveniência do indivíduo que cometeu. Quando eu falo proveniência, não é necessariamente étnica. Sim, mas o histórico, biográfico, saber em que momento do ano Angola resiste a mais. Qual é a zona geográfica? Qual é o perfil sociodemográfico do abusador em Angola? A média etária, a situação. A gente hoje já sabe que normalmente são indivíduos próximos à família, o pai ou o padrasto, né? Mas em que momento e porquê? Essas coisas todas, pessoas sérias, estudam, analisam, fazem cruzamento de dados, são variáveis. Nós só escrevemos no Facebook. Só escrevemos no Facebook. A gente tem uma preguiça para a ciência assustadora. A vida é só vão gostar. Né? Nós só estamos preparados para esse discurso. Só queremos vão gostar e incompetência e não sei o quê. Abusamos-nos. Está uma coisa muito tóxica ultimamente, né? E pouco de verdade. Estamos a perder muito tempo. Estamos. E para não perdermos mais tempo, vamos agora abrir para vocês, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta, Tânia, quem quiser fazer algum comentário, alguma observação, alguma coisa. Ali, a moça ali levantou a mão. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Daniel Afonso. Eu queria opinar um pouquinho. Eu acredito, Tânia, de tudo aquilo que eu ouvi, o grande problema nosso não é só do governo em si, é mesmo nosso, da sociedade toda. Porque nós estamos muito confortáveis em culpar o governo de tudo. E a nossa responsabilidade como membros da sociedade, como nós temos intervindo nessas situações todas que surgem, como temos ajudado a desmistificar certas questões básicas da educação, como nós temos feito o nosso papel como educadores, como todos. Na questão da desigualdade, nós como pais, de que forma educamos os nossos filhos para serem inseridos na sociedade? A responsabilidade da educação não é só da escola. Temos, de facto, lacunas graves naquilo que é o sistema de educação. Mas a nossa parte, como é feita? Eu acredito que é muito importante cada um de nós passar a refletir mais sobre o papel de nós, porque o Estado em si
é um todo. Acho que cada um de nós tem alguma obrigação, tem alguma responsabilidade para que as coisas mudem. Porque se ficarmos simplesmente focados que o governo não faz, e a nossa parte? Como tem sido feita? Como temos preparado os nossos filhos para quando forem à rua, o nível de respeito às outras pessoas, o nível de respeito aos mais velhos, o olhar para o mais pequenino, na ausência de um outro adulto, eu tenho ou não a capacidade de orientar e auxiliar e encaminhar essa criança para uma zona mais segura, se tiver à solta, como se diz muito, sem nenhum adulto de casa para cuidar e a proteger. Porque eu lembro quando era pequenina, se eu ficasse no portão e não tivesse nenhum adulto, era o vizinho que me mandava entrar e fechar a porta porque minha mãe não estava. Pois. Hoje em dia, as pessoas veem as crianças lá à solta. Simplesmente criticam sem ajudar. E está-se a perder muito. Eu sempre digo que nós viemos de uma cultura riquíssima, onde todo mundo educava todo mundo sem apontar o dedo, mas focado nos resultados que nós vamos ter, o quanto vai afetar a falta de educação, a educação dada a um membro da zona em que eu vivo. Agora as pessoas estão mais preocupadas em apontar o dedo, criticar e rir-se da desgraça do outro, do que zelar num todo para a proteção de todos nós. Acredito que todos nós estamos a falhar de alguma forma e que a culpa não é só do governo. Bem, eu concordo. Sim. Muito bem. Comentários. Comentários ao comentário. Concordo plenamente. Né? Eu Também. costumo dizer que o comunismo nos estragou. E quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem, já queres fazer política, já queres falar de política. Não, mas é verdade, né? Foi um momento, que também um momento ideológico do partido do governo, se quisermos assim considerar, que não fez bem. O facto de nós hoje acharmos que tudo é o governo que tem responsabilidade. A minha porta está, o passeio está sujo, o governo tem que vir varrer. Já não temos a cultura de varrer a porta, por exemplo. E a campanha Sábado Vermelho, por exemplo, dou sempre aquele exemplo daquela situação que vivemos do lixo, que os meninos tentaram reunir-se e fazer limpeza e outro grupo levantou-se, não, porque a responsabilidade deles e não sei o quê. Pois, mas quem ficou doente, quem morreu, não foram os filhos deles. Pois. Não é? E ninguém fez. Então, eu acho que nós também nos demitimos um bocadinho do nosso papel social, porque queremos só politizar tudo e todos e toda a situação. Não é que esteja de todo errado, é muito discutível. Isso que eu estou a dizer aqui é muito discutível. Mas eu acho que tem toda a razão quando solicita que as pessoas façam uma reflexão sobre as suas atuações para a mudança da situação, do paradigma que vivemos. Temos que evoluir para essa questão, não é? Temos que evoluir. Não é só de política que vive o homem. Tem um aspecto, entretanto. O governo somos nós. Pois. O governo não é abstrato. Para mim, o problema aqui é, quando se fala o governo, parece que é um nome bem distante, porque se criou, de fato, essa ideia. Perpetuou-se a ideia de que o governo é intocável. Mas o governo somos nós. O governo é o meu tio, é o teu primo. Percebem? Então, para mim, é redundante dizer a culpa não é só do governo. O governo somos nós, então, obviamente, que a culpa é nossa enquanto seres inseridos nessa sociedade. Em relação ao comunismo, sim, é bem discutível. Por quê? Porque, então, o comunismo aqui acontece numa altura em que nós, de fato, varríamos a nossa rua, varríamos a nossa porta. Não foi o contrário. Para eu, entender o que tu defendes agora, como o comunismo ter nos estragado, eu percebo que, primeiro, nós não tínhamos o comunismo, então nós varríamos a nossa porta, acordávamos, porque eu me lembro bem disso, acordar às 5, 6 da manhã, varrer a porta, cada uma vizinha ali, outra vizinha aqui, a varrer, não sei o quê. Mas isso foi, de fato, no tempo, supostamente, do comunismo. E foi muito depois que aquilo deixou de acontecer. Por quê? Porque alguém, as forças, exatamente, definiu que, primeiro, para começar já, deixamos de ter passeios. Isso é algo que também falamos muito pouco. Eu, quando era criança, eu tinha passeios na cidade, eu conseguia andar a pé em Luanda. Hoje eu não consigo mais andar a pé em Luanda, porque
os passeios, os poucos que ainda têm pavimentação, viraram estacionamento. Pois. Tá? É onde se colocam os carros. Então já nem tem passeio para varrer a minha porta, né? Não tem mais. E depois tem a questão de já não precisas fazer isso porque supostamente evoluímos. Só que não. Né? que não. Nos vendem a Acredimos. falsa ideia de que nós evoluímos, então, e agora as coletas de lixo, os carros passam. Antigamente, tu saías mesmo da tua casa, vais onde tem o contentor ali, que era grande e que existiam. Hoje os contentores não existem mais. Alguém é responsável por isso. Não sou eu. Minha irmã, não vou te mentir. Não sou eu, Tânia, não sou eu. E mais, se ele me põe uma taxa na minha fatura, quando eu vou pagar luz, todos os dias me diz, olha, eu vou descontar, estás a pagar 5 mil de luz, mas só vai ser 3 mil, porque esse 2 mil é a taxa do lixo. Minha irmã, então eu estou a pagar a minha empregada para lavar a louça, ela vai chegar, vai me encontrar, esfregar a panela. Não vai acontecer. Não vai. Alguém faz isso? Alguém paga empregada para lavar, para fazer o trabalho dela? Ninguém faz isso. Então, o Estado, o governo, somos nós. É mesmo, meu primo. E sim, mas isso nos leva de fato à questão da educação. Estamos a falhar. Por quê? Porque o governo somos nós. Estão a sair da nossa casa esses mal-criados, esses corruptos, estão a sair da nossa casa. É o nosso irmão, que é gatuno. Temos que assumir. Meu irmão assumiu a cadeira, está a roubar também, irmão. Não está bom. Mas não, estamos a aproveitar o dinheiro também para ver. Agora é a minha vez. Tânia reclamou, não tem visto. O irmão dela vai subir, vai ir trabalhar na embaixada a comer, vai passar o processo dela por baixo. É assim que nós estamos a ver. Mas isso começou a nascer e a ser em determinado momento. Não vamos nos mentir, chegou mesmo uma altura e nos vendem essa ideia. E eu discuto muito isso com o Helder. Nós temos aqui, nós só reclamamos até a hora que estamos repletos. Se vende a ideia... Esquecemos dos outros. Exato. Se vende a ideia de que tu não vais de fato vingar pelo teu mérito. Tu vais vingar quando alguém ali te der a oportunidade de... Então, você, se for um bom menino, se trabalharem bem, nós vamos ter mais mulheres no governo. É mentira. E é discutível. O que eu estou aqui a dizer também é discutível. Não é uma verdade absoluta, obviamente. É a minha maneira de ver as coisas. É quase. Mas, voltando à base do comentário, eu acho que aqui, pelo menos o que eu retirei foi que nós também não vivemos só de direitos, também vivemos de obrigações. E por sermos cada vez mais individualistas, nós só pensamos naquilo que são os nossos direitos. Isso acontece em qualquer lado. Toda a gente tem um funcionário que diz mas a Badal não me deu não sei o que, mais. E tu, chegaste a horas, fizeste o que tinhas a fazer, chegaste às 7, saíste à hora certa. Porque as pessoas só veem na sua perspectiva. E o facto de nós pensarmos na questão da reclusão como uma responsabilidade também nossa. Porquê? A Tânia falou e muito bem, é um assunto no qual não tocamos, mas é nossa responsabilidade, quanto mais não seja, porque os nossos impostos mantêm esses reclusos. E se nós pensarmos assim, se calhar vamos tentar evitar que haja a reclusão, porque sai-nos mais caro lidar com as consequências do que evitar o problema. E se nós pensarmos que os reclusos são nossa responsabilidade, pelo tal pensar social, se calhar vamos fazer diferente. Porque quando vemos um menino na rua ou não sei o quê, vai para casa, vai não sei o quê, não pensamos o que é que eu posso fazer enquanto cidadã, não é? Ou pessoas que estão à nossa volta, os nossos vizinhos, os nossos sobrinhos, quando vemos um comportamento desviante, muitas vezes nós temos mão nisso, nós conseguimos evitar isso. Só que não queremos ter esse trabalho, porque voltar a pôr as pessoas no caminho quando já estão desviadas dá trabalho e nós enquanto sociedade, ninguém quer ter trabalho com nada. Muitas vezes eu nem estou a falar de pessoas desconhecidas, eu estou a falar de gente da própria família. Esse aí é um drogado, deixa-o lá, não sei o quê, fechei a porta, ninguém quer saber. Só que tudo é cíclico e tudo volta para nós. Quando nós vemos um comportamento desviante, não fazemos nada em relação a isso.
esse jovem que vai ser delinquente, se calhar vai cometer um crime, vai dar um tiro no teu pai. Exato. Vai dar um tiro no teu pai. Depois vai para a prisão e tu vais pagar o tal funge, o tal não sei quê, o apanhar sol. Tudo volta. Se nós pensarmos, nós temos de pensar enquanto sociedade. Nós somos seres sociais e nós somos responsáveis por todos os cidadãos. Nós, enquanto cidadãos, temos os nossos direitos, mas nós temos obrigações e não podemos viver na ilusão de que só temos direitos. E as tuas obrigações, tu paras no stop, porque depois, porque eu fui multado, não sei o quê. Paraste no stop, paraste no vermelho, respeitaste as regras de cedência de passagem. São coisas mínimas. É cidadania, é formação cívica. E nós, quando temos essas coisas, e lá está, a educação é a base de tudo, porque se nós tivermos as tais igualdades, se toda a gente comer, se toda a gente for à escola, a maioria dessas pessoas não vai estar na prisão. Com certeza. Pronto, então é conhecermos os nossos direitos e conhecermos as nossas obrigações e é só sermos melhores cidadãos. Não estou a dizer que vamos salvar o mundo e que ninguém vai cometer crimes, mas a base da criminalidade, a base da delinquência, de certeza seria eliminada. Portanto, antes de começarmos a falar de direitos, vejamos também o que é que nós fazemos, que são as nossas obrigações. Coisas tão simples quanto deitar o lixo no chão, aqui. Comem as pipocas e deixam no chão, atiram ali. É verdade. Isto é formação cívica. Não, nós também pagaste temos de ter... 2.000 para limpar. Pagaste. Estás a ver? Mas é isso. Mas só lá respondendo à tua questão. Não, mas agora... Ui. Aquela questão do, por exemplo, eu paguei a empregada e não sei o quê. Eu tenho empregada, mas eu lavo a minha louça na mesma. Isso é uma escolha tua. É uma escolha quando minha, eu falo, mas calma. porque, estás a ver? Porque eu, por exemplo, se calhar, a minha empregada vem amanhã de manhã. Eu jantei Sim. agora, vou lavar a louça para não ficar então, mas espera. Então vamos lá, calma. Porque eu gosto programa, desse... já estamos no outro programa. Eu gosto desse assunto exatamente por isso. Porque depois, por causa desse discurso, eu sinto que as pessoas se aproveitam para se desviar. Não, obviamente que não estou aqui a falar de exploração. Eu não quero dizer, porque eu pago a empregada. Eu não defendo a teoria do vou coisa porque estou a dar serviço na pessoa que limpa a rua. Sim, claro que não, claro que não. Mas tem um aspecto que sim, que é como tu disseste, cada um tem mesmo sua responsabilidade. Sim. Então, primeira coisa, eu concordo plenamente e eu acho que isso não deveria ser discutível. De todas as coisas que nós dissemos aqui que assumimos serem discutíveis, eu acho que isso não é uma coisa discutível. Que antes de qualquer coisa, eu estou a falar, eu enquanto indivíduo, preciso primeiro tentar obedecer. Tem essas regras, eu vou ainda tentar viver de acordo com elas. Tá? Então, eu sei que eu faço isso. Vamos lá, vamos ver. Eu pago o que tenho de pagar, o que dizem que eu tenho de pagar. Posso reclamar? Eu estou aqui, estou a reclamar da taxa, não sei o que, mas me pergunta ainda se eu alguma vez deixei de pagar a tal taxa. Não deixei. Reclamo do serviço. Mas é uma coisa que existe. Vamos. Criamos essas regras dessa forma, porque tem um grupo que sentou, né? Que sentou e definiu. Essas regras se adaptam a essa realidade. Eu vou confiar nesse grupo que está focado, que tem esse objetivo. Então, vou tentar. Então, enquanto indivíduo, primeiro, eu vou tentar cumprir. Vou cumprir essas regras. Quando eu me sentir violado, eu vou reclamar. O que acontece é que, quando eu reclamo, vocês querem me dizer que eu não posso reclamar. Sim, estás a perceber? Então, quando eu falo da taxa dos 2.000, eu não estou a dizer que agora, porque pagas 2.000, vais agora tirar o lixão de tapetece e vais destruir os bens públicos. Não vais, claro que não. Não é isso que eu estou aqui a defender. Eu estou a defender que, e é isso, tu tens que cumprir para poder reclamar quando também não é bem servido. Tens todo o direito de reclamar quando tu também fazes a tua parte. Quando tu fazes. Senão o discurso até é vazio. E voltando para a questão do cárcere aqui, tem um aspecto que tu disseste, que eu acho que é fundamental. Nós achamos sempre que não vai acontecer conosco. É sempre o outro. Nós vemos, e até mesmo o presidiário, nós vemos como alguém distante, né?
E essa era a minha última pergunta. Por que Já. a última? Não, porque Porque já. ok, Se ok, até ok. já Já passamos chegamos. por público. Eu só estou a fazer porque o público já, tipo, ninguém mais levantou a mão. Tem muita gente que é, tipo, abandonada pela família a partir do momento que se vê nessa situação de ser condenado, principalmente, já condenado, já está ali e foi encarcerado. A família tem situação de abandono familiar, que a família, não quero saber, foi presa, lá vê as mesmas. Morreu. Tem muito desses casos aqui. Tem, por isso é que a nossa lei prevê um órgão que se chama Conselho de Família. Ok. O Conselho de Família é muito importante. Aliás, o trabalho de reabilitação tem maior impacto, tem melhores resultados quando tu tens o acompanhamento da família. Por exemplo, quando o indivíduo está na fase, e a psicologia explica isso, né, da não aceitação da situação. Às vezes, com o apoio da família, é mais fácil ele perceber, pô, lixou-se, não é? Tipo, aceitamos e vamos enfrentar o problema. Tem aquele caso dele ficar intransigente mesmo, não quero mudar, não quero saber, eu sou inocente. Aqueles casos, né? Sou inocente, eu sei o que fiz e ponto final. E aquela dificuldade, às vezes, dos técnicos chegarem no âmago do indivíduo. Com o apoio da família é bem mais fácil. A lei prevê o Conselho de Família para a tomada de determinadas decisões que envolvem a vida social e pessoal do recluso e até a vida de reabilitação lá dentro também, né? Por exemplo, voltamos ao caso da licença disciplina, da licença liberdade condicional, né? Se ele não tiver uma família estruturada, naquele caso de não é confiável, não tem família, no sentido de aquele indivíduo que hoje dormiu na casa do amigo Y, na manhã na casa do amigo B, já nem sabe onde estão os pais, ele não sai. Por exemplo, não é? Ok. Por exemplo, Sim. se ele não tiver uma companhia uma estrutura. confiável, para além desses amigos, ok, a família Parcel está ali, nós sabemos que ele vai sair para 72 horas, não vai estar com aqueles amigos, ele vai estar com a família, e porque a família assina termo de responsabilidade. E porque a família acompanha, e porque antes dele ir tem uma equipa técnica que vai visitar, visita surpresa. Ok. Que nem os assistentes sociais, nós Ok. temos também assistentes sociais lá dentro para essa situação, fazem parte. Uma brigada de trabalho é composta por 9 técnicos em termos disciplinares diferentes. Tens um médico, tens um assistente social, tens um psicólogo, tens um reabilitador, pronto, são 9, né? São 9. No entanto, e também tem o serviço de informação, área de inteligência, para os casos de não confiança, mas é um direito que lhe cabe, que a instituição não quer cortar esse direito. O serviço de inteligência vai fazer o trabalho por trás, não é? Epá, esse indivíduo é um dealer. Dealer é a expressão que os americanos usam para o traficante. Mas supostamente, porque nós também trabalhamos com o apoio das igrejas, né? E tem aquilo que hoje alguém quer também meter nos manuais, que é a recuperação espiritual. Não concordo, mas pronto. Eu tenho um professor que dizia tudo é certo quando bem fundamentado. Não é? Se eles souberem fundamentar o porquê, vá lá. Sim, faz sim, senhora, essa assistência. Só que a gente, quando ouve a expressão reabilitação espiritual, fica tipo uma coisa espírita, uma coisa de quimbandices, né? Não. De descarrego. Epá, filha, se tu não estás bem psicologicamente, você não dorme. Sim. Você vai fazer vigília aí na cela. Né? E quando tu tens, não importa a igreja, pastores ou padres que fazem as missas tudo bem coordenado, e tu lá dentro até tens o batismo, e te convertes e mudas, aquilo também são fatores de convencimento para o próprio técnico. Sim. Porque também há pessoas da pimpa, claro, né? Mas tem avaliação, tem as avaliações que se fazem, né? Ele estuda. Ele é outro. Ser um indivíduo que volta e meia está a gritar, está a lutar, ele já vai apaziguar os mais novos. Pá, tu ficas... Namastê. Mas isso tudo é um processo. Tudo isso é um processo. Então, é uma coisa bem complexa. Repito, o apoio da família é fundamentalíssimo. Conselho de Família, a nossa Constituição, o novo Código Penal prevê, a Lei 8, que é a lei penitenciária, também prevê para tomada de decisões importantes na vida do recluso. É importantíssimo. Independente, inclusive, do tipo de crime ou da situação. Sim, é independente. Né? E às vezes também não são só as famílias de laço de consanguinidade. Nem estou a falar no caso da adoção. Estou a falar porque nós culturalmente adotamos filhos. Exato. Né? É filho de uma vizinha, perdeu-se daí, foi minha amiga, mas eu recuperei. Né? Ele já não tem para onde ir, eu faço aquela assistência, aquelas visitas, o afeto conta. A opinião daquela senhora conta muito.
Ela pode dizer, não lhe tirem aí. Né? yeah. Né? Deixa Conheço a peça. Não estou a dizer que define a decisão. Sim, Mas conta, pesa. mas Mas pesa. pesa. Como ela pode dizer, não, ele vai ficar comigo. Ele vai ficar na minha Vou casa. assumir. Meu número de telefone é esse, a minha casa é o sítio tal, a equipa vai fazer a visita, vão avaliar e vão ver e depois tomar uma decisão. Sim, pode. E tem hora. Se tens que chegar às 7 de segunda-feira, a tua entrada, se você chegar às 7h01, tem castigo. Né? São normas de reeducação. Olha, então tá a ver. A prisão aqui não é baderna, não. Nem pode. É só ir vos amontoar ali na cela. Ah, estão amontoados. Não. Acho que tem uma pergunta. Sim. Oh, A marca- espera aí o microfone, a marca espera, de espera. vinho do Augusto Tomás. Isso é impensável. Né? Isso é impensável. Olha, Gostam de provocar se vocês. eu já responder para fazermos as Gostam de concessões. provocar. Não, é assim, os reclusos não têm direito a esses privilégios. Prisão não é um hotel. Alô? Alô? Sim, quando a gente fala de direitos humanos, tudo tem limite. São as regras mínimas. Existe um manual que se chama mesmo Regras de Mandela, né, que foi instituído depois. A ciência, vocês vão entender quando tiverem contato com a mesma. Não prevê esses privilégios, independentemente da compartimentação que a gente falou há um bocadinho. Como é que o recluso se vai lhe dar vinho? Alô? Alô? Não, Recomendação médica. Não. Tem prescrição. Minha Tem dose refeição à hora, diária. como todo outro qualquer. Tem. Aquilo é um regime mesmo de reabilitação. Né? Refeição quente, só por prescrição médica, Ok. por exemplo. Né? Vocês nunca viram a panela das prisões. Aquilo que a gente diz panela de óbito, aquilo não é nada. Não é aquilo nada. tacho. Aquilo é tacho. Estão a perceber? E começa-se a fazer às 6, para comer às 12. Ok. Está quente? Tem micro-ondas. Mas agora imagina se a gente começar aqui a dar privilégios de não, na cela do fulano, Vai não uma sei picanha ou alho e óleo. Não. Vai, então fica na pensão, não fica no coisa. Não tem essas coisas, não tem essas coisas. Ok. Não tem essas coisas. Tânia, muito obrigada. Obrigada eu. Eu estou muito feliz e muito satisfeita, porque eu acho que se calhar foi um bocado assim, foi uma decisão um bocado enviesada, porque eu tenho mesmo essa luta, digamos assim. Eu acho que a situação do recluso é mais importante do que aquilo que nós pensamos. Nós não damos a devida atenção, não damos o devido valor, não temos noção do peso que isso representa na sociedade. E eu acho que depois deste programa, eu espero que as pessoas, no mínimo, tentem pesquisar e saber mais. Primeiro passo, está aqui, gente. Métodos de reeducação prisional. Isto aqui é a responsabilidade de todos. Procurem, pesquisem. Através do Instagram do Goza Aqui, podem ver o da Tânia, mas qualquer coisa é Taniuska Tânia, né? Taniuska Tânia no Instagram. Façam a vossa parte para que todos possamos evoluir, por amor de Deus. O segundo Mas, passo, sim. entretanto, primeiro, né? O segundo é fazer um crowdfunding para ela lançar Sim. o próximo livro. Que ela Mais vai... grosso. Exato. Mais grosso, não só de páginas, mas também de conteúdo. Tá? Então façam aí um crowdfunding para a Cássia poder pelo menos só imprimir bem, uma capa bonita. Não, mas a Vamos minha capa é contribuir. espetacular. Não, maravilhosa. E a minha amiga que fez está ali. Sim, não, é Não, mesmo. minha Para capa ter só volume 2. Só para ver o volume 2, façam mesmo um crowdfunding. Vocês ficam a reclamar tanto. Olha assim, tá vendo? Nós tivemos aqui já o debate de cada um fazer a sua parte. A tua parte, às vezes, é mesmo só doar 500 kwanza. Sim, Não, é sim, verdade. sim, A tua verdade, parte é mesmo, não, manda mesmo uma mensagem no off. Tânia, mandem daqui o IBAN. Vamos mesmo criar aqui um fundozinho para lançar esse livro, porque eu tenho interesse em ler. Vocês reclamam que a juventude, só querem ver mais juventude, você também é jovem. Estás aonde? Fazer o quê? Estamos aqui, estamos a te dar esse conteúdo de qualidade. Dredd, o mínimo que você pode fazer é incentivar pessoas como a Tânia. Nós não, que eu não mesmo, eu falo à toa. Mas a Tânia que estuda, que se dedica, que faz pesquisa. Dredd, vamos só ajudar como pudermos, né? Assim,
Nós, na próxima quarta-feira, vamos falar de ser migrante, portanto, imigrante é migrante, com a Amélia Madaleno. Eu sei, já tínhamos dito na outra semana, mas porque ela vive o tema na primeira pessoa, ela migrou nesse dia que era para vir, e então, estão a perceber, não estava, mas agora vai estar. Vamos falar sobre ser ou é migrante. Então, cá vos esperamos, público, cada um tem o público que merece, então nós temos um público excelente, incha Tiago, porque o nosso público é assim, de qualidade e convidados de qualidade. Muito obrigada, cá estamos para a semana. Tânia. Olha, obrigada a todo mundo que esteve aqui, né? Foi um momento mesmo interessante, especial para mim. Obrigado pela atenção e, pá, eu só gosto aqui. Sempre bem-vindo.